Bem-vindos a mais um vídeo do POT. Meu nome é Valentino e hoje vou apresentar a vocês um truque para resolver um certo tipo de problemas de desigualdades. Muitos problemas de desigualdades nos dão uma série de variáveis, um determinado conjunto com variáveis, que satisfazem algumas condições. E alguns dos problemas nos dão variáveis cujo produto é igual a 1. Então a gente tem uma certa quantidade de variáveis, a1, a2, a n, positivas geralmente, tais que o produto de todas elas é igual a 1. E a gente quer demonstrar alguma desigualdade envolvendo essas variáveis. E um truque para resolver esse tipo de problema é fazer uma substituição. A gente introduz novas variáveis x1, x2, xn, que satisfazem a seguinte condição. A1 é igual a x1 sobre x2, a2 é igual a x2 sobre x3, a3 é igual a x3 sobre x4 e assim por diante, até que a n vai ser xn sobre x1. E a gente pode fazer isso, existem números reais positivos x1, x2, xn, satisfazendo essas condições, dado que o produto das nossas variáveis é igual a 1. Por exemplo, a gente pode tomar x1 como sendo 1, x2 como sendo 1 sobre a1, x3 1 sobre a1 vezes a2, x4 seria 1 sobre a1 vezes a2 vezes a3, e assim por diante, até que xn seria 1 sobre a1 vezes a2 vezes a3 até a n menos 1, que como o produto dos a's é igual a 1, é igual a n. Mas o que interessa para nós não é exatamente quem vão ser x1, x2, xn. O que nos interessa é que existem números reais positivos satisfazendo essas propriedades quando o produto das nossas variáveis é igual a 1. Então, essa é a ideia. Vamos ver como é que a gente aplica ela. Neste problema, a gente tem três variáveis, números reais positivos, a, b e c, cujo produto é igual a 1, e a gente quer demonstrar essa desigualdade envolvendo as nossas variáveis. Bom, como o produto das nossas variáveis é 1, a gente sabe que existem números reais positivos x1, x2 e x3, satisfazendo que a é igual a x1 sobre x2, b é igual a x2 sobre x3 e c é igual a x3 sobre x1. Não interessa para nós quem exatamente são x1, x2 e x3. A única coisa que interessa é que existem números reais positivos satisfazendo essas condições aqui. Então, a gente escolhe três números reais positivos satisfazendo essas condições e a gente substitui a, b e c na nossa desigualdade original para concluir que essa desigualdade ela é equivalente a x1, x3 sobre x2, x1 mais x2, x3 mais x1, x2 sobre x3, x1 mais x3, x2 mais x2, x3 sobre x1, x2 mais x1, x3 maior ou igual a 3 sobre 2. Agora, para simplificar, para ter uma noção melhor do que a gente está fazendo aqui, vamos chamar x1, x3 de R, x1, x2 de S e x2, x3 de T. Fazendo isso, a gente observa que essa desigualdade ela é R sobre S mais T mais S sobre R mais T mais T sobre S mais R maior ou igual a 3 sobre 2. E essa desigualdade é bem conhecida, a gente já resolveu ela, a gente já demonstrou ela numa aula anterior. E, bom, como é que a gente pode demonstrar ela? Por exemplo, aplicando o lema de Tito. Essa desigualdade ela é equivalente a R ao quadrado sobre RS mais RT mais S ao quadrado sobre SR mais ST mais T ao quadrado sobre TS mais TR. Tudo isso maior ou igual a 3 sobre 2. Aplicando o lema de Tito, a gente observa que essa expressão no lado esquerdo da desigualdade, a expressão do lado esquerdo, ela é maior ou igual a R mais S mais T ao quadrado sobre 2 vezes RS mais RT mais ST.
Isso é r ao quadrado mais s ao quadrado mais t ao quadrado mais 2 vezes rs mais rt mais st sobre 2 vezes rs mais st mais rt. E isso é maior ou igual a 3 vezes rs mais rt mais st sobre 2 vezes rs mais st mais rt. E isso é exatamente 3 sobre 2. Nessa última passagem aqui, eu utilizei que se r, s e t são números reais, então r ao quadrado mais s ao quadrado mais t ao quadrado é maior ou igual a rs mais rt mais st. Isso resolve, então, o nosso problema. Dessa vez, a gente tem n variáveis que o problema nos diz que são pelo menos 4, né? N maior que 3, e cujo produto é igual a 1, e a gente quer demonstrar essa desigualdade aqui. Antes, quando a gente tinha variáveis cujo produto era igual a 1, a gente utilizava o fato de que existem números reais positivos, x, tais que a1 é igual a x1 sobre x2, a2 é igual a x2 sobre x3 e assim por diante. Dessa vez, a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. A gente vai utilizar identidades inversas. A gente vai utilizar o fato de que, como o produto dos A's é igual a 1, existem números reais positivos x, tais que a1 é igual a x2 sobre x1, a2 é igual a x3 sobre x2 e assim por diante. A n vai ser x1 sobre xn. São exatamente as identidades inversas das que a gente tinha antes. E, bom, primeiro, a gente sabe que existem números reais x satisfazendo essas condições, porque a gente pode simplesmente pegar os inversos dos x que a gente tinha antes. Esse x1 vai ser o inverso do x1 de antes, esse x2 vai ser o inverso do x2 de antes e assim por diante. E por que a gente está fazendo isso? Bom, essa nova substituição ela não vai nos dar nenhuma propriedade nova que poderia ajudar a resolver o problema, mas ela vai nos levar a uma forma mais clara de resolver o problema. Vai ficar mais fácil de visualizar como que a gente pode resolver o problema depois que a gente fizer essa substituição. E se a gente fizesse aquela substituição, não ficaria tão claro assim. Sempre que a gente tiver um problema desse tipo, com a condição de que o produto das variáveis é igual a 1, vale a pena tentar as duas substituições, porque às vezes elas levam a caminhos distintos e às vezes um dos caminhos é mais fácil de visualizar, é mais claro do que o outro. Então, se a gente faz essas substituições, ou seja, se a gente pega números reais positivos x que satisfazem essas condições, o que a gente tem no lado esquerdo da desigualdade é 1 sobre 1 mais x2 sobre x1 mais x3 sobre x1 mais 1 sobre 1 mais x3 sobre x2 mais x4 sobre x2 e assim por diante, até 1 sobre 1 mais x1 sobre xn mais x2 sobre xn. Isso aqui é o mesmo que x1 sobre 1 mais, sobre x1 mais x2 mais x3 mais x2 sobre x2 mais x3 mais x4 até xn sobre xn mais x1 mais x2. Agora, observem que, como cada um dos x é estritamente positivo, e como a gente tem pelo menos 4 variáveis x, né, porque por hipótese n maior que 3, cada um desses denominadores ele é estritamente menor do que a soma de todos os x. Então, esse lado esquerdo da desigualdade ele é estritamente maior do que se a gente tivesse nos denominadores a soma de todos os x. Então, ele é estritamente maior que x1 sobre a soma do x mais x2 sobre a soma do x até xn sobre a soma do x.
e essa expressão é exatamente igual a 1. Então, isso resolve o nosso problema.